Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Estou com um médico hoje para nós falar sobre cirurgia de próstata. Sim, o médico Guilherme Lang Mota. Nós vamos falar sobre esse assunto, que é muito importante, né, e também relacionar tudo aquilo que está na volta de uma cirurgia. Guilherme, um prazer tê-lo aqui. Obrigado por ter saído do teu consultório e estar aqui comigo falando sobre esse assunto. E, aliás, não vamos perder tempo, né? Vamos falar sobre ele. Tá certo. Muito obrigado, Douglas, pelo convite. É uma honra. Bom, esse tópico, cirurgia, né, mais voltada para câncer de próstata, é um assunto muito importante, muito recorrente e pela prevalência, né? Então, quando a gente vai pensar em câncer no sexo masculino, é o câncer mais comum. Então, aí já diz toda a importância, né, da cirurgia para câncer de próstata. E por ele ser relevante, as situações elas trazem também mais inovações, né? E também quando se tem a situação do câncer de próstata e a gente tem o Outubro Rosa, né? Não é só um mês, isso tem que ser lembrado todos os meses, como nós estamos falando agora, né? Perfeito. O Novembro Azul, né, que é o mês daí específico da saúde masculina, ele tem o objetivo de lembrar sobre toda a saúde, mas ele tem um foco maior no câncer de próstata, porque as recomendações das sociedades brasileira, americana, europeia de urologia, elas trazem que é a importância de fazer seu check-up anual voltado para essa patologia. Então, aquele mês de novembro está sempre, né, lembrando o homem que está na hora de fazer seus exames. Falando em exames, né, falando do diagnóstico, da patologia, também da parte de fisiologia, podemos entrar nesse assunto para que o nosso público ele comece a entender melhor a situação. Não, perfeito. É verdade, assim, a questão da fisiologia ela é deixada de lado muitas vezes, né? Então a gente vê que os pacientes têm muito medo de câncer de próstata e eles não sabem para que serve a próstata, né? Então a próstata é uma glândula que ela é a produtora da maior parte do líquido do sêmen, do esperma, né? Ela tem nutrientes ali que são importantes para a vitalidade, para o deslocamento, né, do espermatozoide. Então, essa é a importância, né? Então, por envolver a parte sexual, ela é cheia de tabus também, de preocupações com o paciente, né? E de fato, né, as cirurgias e os tratamentos, eles vão acabar mexendo com essa parte. Sim. E quando se mexe, as pessoas elas ficam mais reclusas, elas não procuram saber mais e até mesmo não procuram o médico. Pois é, esse é um problema que é muito comum no homem, né? Tá melhorando essa preocupação, esse receio, né? Essas campanhas do Novembro Azul, elas estão ajudando assim o público a entender da importância dos seus exames, né? Então, as novas gerações, assim, elas estão dando menos importância para esses tabus, né? E percebendo assim a importância disso. Eu havia falado ali do Outubro Rosa, né? E o Novembro Azul, né? Que é uma sequência ali, né? Do feminino e do masculino, e que a gente não pode jamais esquecer de uma situação dessas, em que quando se tem um diagnóstico de um tumor maligno, não é só a situação do paciente que tem, mas uma situação conjunta, né? Da família toda também. Um diagnóstico de câncer, né, independente de qual for, ele movimenta muito a família do paciente. Então, são os dois tumores mais frequentes, né, na mulher de mama, então, do Outubro Rosa, e do homem no Novembro Azul. Uhum. Agora, falando em tabu, né, o homem, a situação dos 40 anos, a situação dos 30, a situação dos 50... A idade, sei que já tem aí diagnósticos precoces de câncer de próstata, mas qual é a idade? A idade, assim, tem uma idade para ir ou algum sinal, sintomas que está percebendo esse homem para ir? Como é que é? Bom, quando a gente fala de um público geral sem sintomas, né, só fazer realmente o check-up, né, sem estar sentindo nada, as recomendações que a gente tem é que a partir dos 50 anos, né, e se o paciente, né, se a pessoa tem então, um histórico familiar importante, pai, algum irmão ou até tio, ou também
Se é uma pessoa de raça negra, tá? Deveria começar antes, a partir dos 45 anos, porque esses são os principais fatores de risco: história familiar e raça negra. E a situação de os fatores etiológicos relacionados ao meio ambiente? Bom, infelizmente a gente tem poucas coisas para prevenir. Essa é uma doença muito genética, assim, sabe? Então é muito forte essa questão familiar. O que a gente tem, então, de ambiental, que a gente pode controlar, é a questão de obesidade. Esse é um fator de risco importante. Certo. O álcool também é um fator de risco importante. O tabagismo, ele não aumenta o número de doenças, assim, ele não aumenta a incidência, mas o paciente tabagista tem tumores mais agressivos, então também acaba sendo uma outra preocupação, né? Então, realmente, é manter os hábitos saudáveis, né, que pode ajudar. Sim. Tem um sinal, um sintoma, assim, que é mais percebível pelo homem depois dos 40 anos, que pode estar com problema na próstata? Bom, a próstata, ela tem essa função sexual, mas ela tem uma outra característica importante. Bem no meio da próstata passa a uretra, que é o canal por onde a urina é transportada. Então, sintomas urinários de dificuldade de urinar, então assim, o paciente sente que o jato está fraco, não consegue esvaziar normalmente, ou sangue na urina, são sintomas que vão fazer a gente precisar investigar câncer de próstata. Mesma coisa se a parte sexual do paciente está sendo afetada, perda de potência, sangue no sêmen, né? Então são situações que são alerta. E aí então procure o médico. Aí tem que fazer uma investigação, né? Então esses sintomas, independente da idade, tem que fazer investigação. Bom, chegou o paciente, foi para apenas uma revisão. Quais são os exames solicitados? Qual é a abordagem? Então, se o paciente está assintomático, né, a gente vai solicitar para ele um exame de sangue, que é o PSA, é um antígeno prostático específico, é um exame já bem tradicional, né. Se o paciente nunca fez o exame do toque e ele já passou dos 50, né, e também tem então, uma indicação de fazer pelo menos uma vez assim, na vida, fazer um exame do toque. Depois, conforme as medidas do PSA, hoje em dia tem saído algumas informações de que a gente pode diminuir a necessidade do exame do toque, mas ele ainda é importante nesse momento. E se algum desses dois exames, né, o de sangue e o exame do toque, vier alterado, aí a gente vai prosseguir a investigação. Tá? Então, hoje em dia, o que a gente tem mais utilizado é a ressonância multiparamétrica, que é um exame de imagem, que vai nos mostrar melhor o interior da próstata, ver se tem alguma zona, alguma área com alteração de difusão, né, alguns parâmetros ali radiológicos que podem indicar que tem uma zona com risco de câncer. O que aparece nessa zona? Qual é a situação que faz diferenciar? Bom, são parâmetros ali realmente de software, né? Mas são nódulos e tem mudanças de difusão, são parâmetros do equipamento. Né? Então ele vai nos mostrar que tem zonas com captação de imagem diferente. E existe até uma classificação radiológica em relação a isso, né? Existe uma graduação. Então, os graus mais agressivos, né? O 4 e 5 e o 3 também, dependendo de algumas situações, eles vão exigir uma amostragem de tecido. Então, a ressonância é uma imagem, né? Ela não dá o diagnóstico. Claro. Ela vai nos dizer, olha, realmente tem uma zona aqui muito suspeita. Daí a gente vai para um próximo passo, que é a biópsia de próstata, né? Então, a biópsia de próstata a gente realiza aqui em Santa Maria, né? Tem a técnica nova transperineal que já é realizada aqui, né? Então, como é que funciona? A gente tem que, de uma maneira bem simplificada, através de um ultrassom, a gente vai introduzir uma agulha dentro da próstata e essa agulha vai tirar um fragmento, na verdade são vários fragmentos que são realizados, mas vai fazer uma amostragem da próstata e ainda mais naquela zona suspeita, né? Então, isso vai ser removido, esse tecido, e um patologista vai avaliar. Aí sim vem o diagnóstico do câncer da próstata. Bom, no segundo tempo, nós vamos ter mais. Aguarde. Até
Voltamos ao segundo bloco, falando sobre cirurgia de próstata, com o Dr. Guilherme Mota, e nós estávamos na parte do diagnóstico, da citologia, e que então voltou esse resultado do exame. Perfeito. Bom, quando o paciente vem com o resultado da biópsia, né, a gente vai basicamente dividir elas em ser positivo para câncer, né, ou negativo. E quando vem negativo, o principal diagnóstico vai ser de hiperplasia benigna de próstata, que é o aumento do volume, né, que não é câncer, mas ela pode incomodar quase tanto quanto, né, e ela tem uma prevalência muito grande na população. Uhum. Nesse caso, acompanha. Nesse caso, quando tem hiperplasia de próstata, né, depende dos sintomas do paciente. Certo. Então, se o paciente não tem sintoma nenhum, a gente acompanha. Se o paciente está com sintomas, com dificuldade para urinar, o jato está fraco, né, alguns pacientes inclusive precisam passar sonda, aí nessa situação a gente vai ter que fazer um planejamento terapêutico para o paciente. A gente costuma iniciar com medicamentos. E se os medicamentos não trazem um resultado, né, aí a gente vai ter que pensar em algum procedimento. Certo, aí vai para a segunda fase do procedimento daí invasivo. Então o que a gente tem daí falando em hiperplasia benigna, né? Daí não para câncer. Então a gente tem os tratamentos endoscópicos, né? Então a mais tradicional, né, a ressecção transuretral, que chamada, né, de raspagem da próstata. Hoje a gente tem uma nova modalidade, né, que a gente tem já disponível aqui em Santa Maria também, que é a enucleação a laser, que é digamos, um avanço da ressecção endoscópica tradicional, que era feito com corte. Essa é através de um laser, né? Então é uma modalidade que digamos, seria um avanço. Por quê? Porque usa um equipamento menor, que agride menos o canal, mas com uma potência maior, com um laser que coagula melhor os vasos, permitindo a gente fazer uma retirada de mais tecido do que a modalidade de ressecção tradicional, e o paciente fica menos tempo internado, né? E menos tempo com necessidade de sonda também, porque ao cortar ela faz uma coagulação mais efetiva. O que facilita muito em tudo. Claro, né? Então hoje a gente tem que pensar em tudo, inclusive quantos dias o paciente vai ficar com sonda, quantos dias ele vai ficar internado, né? E o volume da próstata, quando era uma próstata muito grande, acima de 80, de 100 centímetros cúbicos, havia uma limitação da ressecção tradicional. Uma próstata muito grande, o ressector não consegue dar conta. Agora com o laser novo, a gente não tem mais limite de volume da próstata para fazer via endoscópica, né? Então, nos locais onde não tem a ressecção a laser, aí o paciente acaba migrando para uma prostatectomia, que não é a mesma prostatectomia para câncer, mas é uma cirurgia com corte, né, uma cirurgia mais agressiva. Uhum. Essa situação aí da hiperplasia se dá mais na terceira etapa da vida, na fase do idoso? A hiperplasia, ela tem relação direta com a idade. Uhum. Tá? Então, assim, a partir dos 50 anos de idade, a gente vai ter uma estimativa aí que 1/4 dos pacientes já tem algum grau, mesmo que não esteja sentindo muito, mas se fizer exames, vai ter. Né? E a partir dos 80 anos, mais de 90% da população masculina tem hiperplasia. Então, é algo esperado, algo assim que a gente pode dizer quase que da fisiologia do envelhecimento masculino, esperar essa situação. Sim. Bom, e aí então veio o diagnóstico que ninguém deseja, né? Aí então muda o... Isso, o paciente... Muda o quadro. Claro, aí se o paciente vem com o diagnóstico de câncer, numa biópsia, a gente vai ter que fazer uma escolha, né, de tratamento, e isso é bem individualizado. A gente não consegue... Às vezes o paciente tem um vizinho, um tio, um irmão, alguém que fez um tratamento, não é a mesma coisa. Então tem muitas variáveis em jogo. Então a gente tem desde uma situação da gente apenas acompanhar, que se chama vigilância ativa, que é uma modalidade existente, tá? Então tem pacientes que fazem diagnóstico de uma doença tão inicial, tão incipiente, que o paciente pode acompanhar, mas esse acompanhamento ele é bem rígido, com biópsias, né, novos exames. E aí, né, tem alguns pacientes que podem fazer, existem protocolos, assim, então tem alguns critérios que o paciente tem que alcançar, mas isso é um pouco de exceção, tá? A maioria dos pacientes acaba indo realmente para um
tratamento, e aí a gente vai dividir os tratamentos curativos. A gente vai ter radioterapia, né, ou cirurgia, que hoje em dia é a nossa preferência, é a cirurgia. Por quê? Bom, tem vários motivos, tá? Quando a gente faz a cirurgia para o câncer de próstata, a gente vai tirar toda a próstata, as vesículas seminais e em algumas situações também os linfonodos do paciente, tá? Então, quando a gente retira toda a próstata, o controle da doença, através de exames de sangue, exames de imagem, melhora, é mais fácil de tu saber quando a doença voltou. Quando a gente faz radioterapia, a gente não vai retirar a próstata, a gente vai fazer uma irradiação. Certo. Então, isso não impede de que a doença possa surgir um novo foco em outra parte da próstata. Tá? Os controles com o exame de sangue, eles não são tão precisos, porque afinal tu não tirou toda a próstata. A gente fica muitas vezes assim demorando um pouco para conseguir fechar que voltou a doença do paciente. Né? E que eu acho que é o mais importante é o seguinte: quando o paciente faz a cirurgia, né, e por algum motivo, né, não foi suficiente para eliminar o câncer, o paciente pode fazer uma radioterapia de salvamento, que a gente chama, né, uma radioterapia como uma segunda opção, assim, uma complementação com radioterapia. Né? Quando a gente opta pelo contrário, começar pela radioterapia, se a radioterapia não traz um resultado bom, o paciente ir para uma cirurgia de resgate é uma cirurgia que traz muito mais complicações, porque a gente vai estar operando numa região irradiada, uma região que os tecidos já não vão estar mais sadios, né? Então, as complicações da cirurgia, que são temidas pelos pacientes, né? Então, incontinência urinária, disfunção erétil, os riscos disso aumentam muito se a gente faz a cirurgia no paciente que já fez a radioterapia antes. Então, a sequência, começar pela cirurgia, torna-se, né, mais segura para o paciente, pensando assim nas complicações cirúrgicas. Né? A maior parte dos pacientes aceita. A maior parte dos pacientes vai para a cirurgia, sim, né? Tem pacientes que realmente têm um perfil clínico que não é bom para ser submetido a uma cirurgia. Então, pacientes que estão com cardiopatia que não está estável, né? Pacientes que são anticoagulados, diabético descontrolado, porque se for um diabetes assim controlado não tem problema, né? Um diabetes muito descontrolado, paciente assim com muitas comorbidades ou já fez outras operações na região, né? Esses pacientes eles têm um risco cirúrgico elevado. A esses pacientes a gente acaba realmente preferindo a radioterapia. Critérios, né? Claro, por isso que não é a mesma coisa para todo mundo, né? Às vezes o paciente vem aí com um relato do vizinho, não dá para, não é igual. A gente precisa estudar. Cada caso é um caso. Com certeza. É muito particular isso. Mas o que traz dentro dessa explicação é que a situação da cirurgia é bem melhor e com maior chance de cura, vamos dizer assim. Dependendo do estágio da doença, a cirurgia ela se destaca, né, em relação à radioterapia. E se ela for diagnosticada precoce, melhor ainda. Isso, né, sem dúvida. Com certeza, né? E se o paciente também tem melhores condições físicas, pacientes jovens, né, que a gente considera paciente jovem para a cirurgia de próstata, os menores de 65, esses pacientes eles se recuperam muito bem da cirurgia. Hoje em dia a cirurgia ela evoluiu, né, como tudo, mas a cirurgia de próstata é uma das áreas da medicina que mais tem investimento de tecnologia, né, porque é o câncer mais comum do homem, né, a cirurgia que traz complicações que mais abalam o homem, né, questão de poder ficar impotente, né, com incontinência. Então, tem muita atenção da medicina essa cirurgia. Com certeza, sem dúvida. E essa cirurgia robótica que tem agora aqui em Santa Maria beneficiou muito vocês, né? Sim. Era o que faltava pra gente aqui em Santa Maria, pensando em câncer de próstata, né? A gente já tem cirurgia aberta, sempre teve, né? A cirurgia laparoscópica já existe, eu faço aqui em Santa Maria, né? Mas a cirurgia robótica, ela é superior, tá? Então, quem faz todas as modalidades sabe disso. Ela traz, então, um material, né? Tem toda uma articulação, uma mobilidade, que dependendo da anatomia do paciente, dos ossos ali, da pelve do paciente, pode fazer diferença num ponto, e isso pode fazer diferença depois na potência do paciente, na continência, né? Então, isso é uma maravilha para
A cirurgia fica muito mais fácil. Para o paciente, para o médico, para a equipe que está na volta, né? Com certeza. Que isso aí traz uma facilidade maior. E até mesmo para o paciente, em termos de recuperação, né? Se torna menos invasivo, os tecidos cicatrizam melhor, sim, com menos chance de infecção. Exato, assim, as complicações da cirurgia, elas diminuíram ainda mais com a cirurgia robótica, porque tu tem muita precisão na sutura, nos pontos. Sim. Então tu tem menos risco de fístula, né, que é vazamento de urina. Hoje em dia nem se está colocando mais dreno de tanta confiança que tem para essa cirurgia, né? Claro, o paciente ainda precisa usar sonda, porque a gente precisa de uma modelagem, né? Ali, na hora que a gente tira a próstata, a gente tem que juntar a bexiga com a uretra, então a gente precisa ainda, né, da sonda para fazer o molde do que vai ser o canal novo do paciente urinário, mas fica menos tempo de sonda, né? E em relação principalmente à potência sexual do paciente, por a gente conseguir entrar, ter uma visão melhor ali, a gente está tendo melhores resultados. Muito bom. E agora vamos falar no quadro multidisciplinar, né? Quais são as profissões que envolvem, né, ajudando essa situação junto com o paciente? Bom, perfeito. Quando o paciente vai para a cirurgia ou outro tratamento de câncer de próstata, né, eu sempre chamo a atenção dele e faço uma ressalva para ele. Olha, esse primeiro ano e os próximos, principalmente esse primeiro ano, vai ser um ano assim de bastante cuidado, né, de paciência também, porque quando o paciente faz uma cirurgia dessas, né, a gente vai fazer uma reconstrução, a gente vai trabalhar com tecidos bem delicados, com músculos delicados e que vão, né, ter uma função super importante, que é a questão da continência urinária. Então, a reabilitação da cirurgia, ela tem também evoluído muito. Com a parte da fisioterapia pélvica, os resultados melhoraram muito mesmo, tá? Então são exercícios que são direcionados e eles são específicos, né? Então ele tem que ter um cuidado com o paciente, ele tem que procurar alguém, né? O urologista vai indicar ou procurar alguém que trabalhe com essa área, porque o exercício, né, específico para cirurgia é uma coisa, não é a mesma coisa do que dá para ir na academia fazer, não é isso, tá? São exercícios específicos para trabalhar a musculatura lá da região mesmo. O psicólogo, né, então, com certeza, caso de uma situação da sexualidade, se acontecer de... Sim, o diagnóstico de câncer, principalmente de próstata, ele mexe muito com o psicológico. Né? Os pacientes tem toda a questão então da preocupação com a recuperação da parte sexual, né? Fora um diagnóstico de câncer, né? O paciente se preocupa com a família dele, então é muita coisa ao mesmo tempo. Então também é algo super importante que o paciente saiba que aquele ano vai ser um ano pesado da parte psicológica, então é importante que a família dê uma rede de apoio, né? E o paciente não hesitar em procurar um psicólogo para ajudar ele nessa recuperação. Maravilha. E agora, no final da nossa entrevista, né, vamos aproveitar para deixar uma mensagem para esse público que nos assiste. Claro. Bom, a minha mensagem, né, é para que os homens eles não deixem de fazer as suas consultas de rotina, elas são muito importantes. O câncer de próstata, nas fases iniciais, então é aquele momento que a gente tem uma taxa de cura super elevada, mais de 95% de cura, ela vai se dar em situações de poucos ou nenhum sintoma, né? Então se o paciente só procurar ajuda do médico quando ele estiver urinando mal, né, com sangramento na urina, tem uma chance grande da gente fazer um diagnóstico numa situação com dificuldade de cura, ou às vezes até em situação que a gente não pode mais propor uma cura e acaba passando um tratamento paliativo. Então, se tem uma doença assim que fazer o diagnóstico precoce faz diferença, é o câncer de próstata. Exatamente. E nós, eu e vocês que estão nos assistindo, agradecemos a tua presença aqui, sempre convidado. Eu que agradeço. Vamos agora fazer um podcast, isso vai ser muito bacana. E a você que está nos assistindo, que leve essa mensagem e que se conscientize, né, cada vez mais. Uma boa noite e até a próxima.